Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o time que vocês já conhecem e hoje a gente vai falar sobre comunicação em condomínios. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, voltando aqui, hoje nós vamos falar sobre a comunicação condominial, que é um assunto super importante, que estão aparecendo novas tecnologias, novas formas da gente se comunicar de maneira mais eficaz, mais rápida, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Pri, você quer começar? Eu sempre repito, já repeti algumas vezes aqui no programa, que eu entendo que a melhor característica em um síndico é a transparência, né? E para transparência a gente precisa de comunicação. E para comunicação a gente precisa se utilizar dos meios existentes. E hoje a tecnologia tá muito a favor do síndico, né? A gente vê, não só em condomínios comerciais, mas em condomínios residenciais, as telas nos elevadores, que eu entendo que é um tempo, por mais que seja um tempo pequeno para quem mora no primeiro ou no segundo andar, é um tempo que você fica no elevador, você faz o quê? Pergunta sobre o tempo? E quando não tem amiguinho no elevador, né? O que você faz? Então, é o tempo de você ler uma mensagem que precisa ser passada para aquele grupo de pessoas, né? É uma forma de você se comunicar com os moradores do síndico se comunicar com os moradores daquele condomínio de maneira eficaz, eficiente, né? Então, além disso, a gente precisa usar as tecnologias também. Manda por e-mail para as pessoas receberem. Manda por aplicativo, em que as pessoas recebem como se fosse um push. Fala chique, cara. Um push na tela, entendeu? Porque a pessoa vai receber e sabe que é do condomínio e a gente espera que a pessoa leia, né? Tudo bem que vai ter gente que vai falar, ai, que saco do meu condomínio. Mas a ideia é sempre proporcionar isso às pessoas. Eu acho que é bem por aí. A gente deu uma entrevista esses dias, né, Wanda, sobre esse assunto. E o que eu falei é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, assim, nós comunicamos, nós fazemos. Na minha visão, esse é o calcanhar de Aquiles de todas as gestões. Porque, assim, a gente comunica, a gente faz, e é sempre uma reclamação recorrente. Por mais que a gente faça, é sempre uma reclamação recorrente. Eu não sei, eu não fui informado, eu não sabia. Então, assim, você tem que atacar de todas as formas e de alguma forma aquilo tem que chegar. Se não chegar, você fez o que você podia, né? É verdade. Essa questão da comunicação, ela vem até, se você pensar na etimologia da palavra, né? Comum ação, né? Nós temos que trazer mensagens comuns para todos os públicos da edificação, mostrando ação. Essa ação parte da gente, parte do gestor. É óbvio que dentro de um universo condominial, de um ecossistema condominial, nós vamos lidar com vários públicos. Essas mensagens que os síndicos devem efetivamente trazer, ela deve ser uma mensagem para todos os públicos. Então, quanto mais simples for a mensagem, não é? Quanto mais comum for esta mensagem e mais clara, concisa e objetiva, melhor vai ser o nosso trabalho. Eu repeti até na entrevista que nós fizemos, e eu sempre costumo falar isso, até lembrando do que o Ricardo nos traz, inclusive nos cursos que ele aplica aí em todo o mercado condominial, não basta ser bom, tem que ser bom. E para ser bom, você tem que mostrar. Parecer e mostrar, bom, né? Parecer, inclusive. Tem que mostrar. Então, hoje, o mercado condominial, com vários públicos, de vários ecossistemas, ele não admite mais amadorismo. O síndico, ele tem que trazer as informações. O problema mas as pessoas não leem. Aí já não é um problema nosso.
Ah, porque as pessoas, elas não entendem. Bom, a questão do entendimento também tem que voltar ao síndico. Será que aquela mensagem está sendo clara o suficiente? A gente fala sobre meios de comunicação, como bem colocou a Priscila, de telas, por exemplo, nos elevadores. Será que eu preciso colocar um textão? Não. Eu não tenho que colocar um textão. Às vezes uma imagem nem cabe, mas tem gente que faz questão de colocar um textão dentro de uma L-mídia. Não tem condições de aceitar isso. Às vezes uma imagem vale mais do que 10 mil palavras. Então, se de repente a gente colocar ali uma linguagem verbal, uma linguagem escrita, uma linguagem ilustrativa para aquele público do condomínio, talvez seja a forma mais assertiva. Eu, por exemplo, eu faço lives nos condomínios. Eu pego lá meu celular, gravo lives, trago a mensagem diretamente olhando ali numa tela de celular hoje, que é o que os moradores fazem numa lista de transmissão. Eu sou muito adepta às listas de transmissão, ou seja, sem nenhuma interatividade com nenhum morador, até porque por dinheiro nenhum no mundo eu aceito participar de grupos de moradores. E já digo isso antes de uma assembleia, para não deixar tudo bem claro, né? As mensagens têm que ser transparentes, a gente já tem que falar as regras do jogo antes de entrar no condomínio. Só pombo correio que eu não pratico, né? Sinal de fumaça. Não é nem fumaça, porque aí é bombeiro, pomba, é doença, enfim. Mas assim, brincadeiras à parte, existem várias formas. Ontem, nessa entrevista, o Rogério falou assim, olha, tem públicos que ainda precisam do papelzinho embaixo da porta. E tá tudo bem. Não tem problema. É uma coisa que eu comentei também, né, Van? Assim, aquela história que você fala, que cada condomínio tem seu DNA, né? E ao síndico compete identificar a forma de se comunicar com aquele condomínio. Você falou, a mensagem não está sendo entendida. Então o síndico tem que mudar a forma. Muda a forma. Porque não adianta você se comunicar e a pessoa não entender o que você está falando. Exato. Nós tivemos uma experiência em 2016, 2017... em que ainda todo mundo costumava usar o papel e tudo mais, e a gente conseguiu implantar um portal e deixar o negócio 100% tecnológico, né? A gente tinha 100% não, tô mentindo, eram 98% de adesões ao portal, então tudo era feito através daquele portal. Então, e eram 318 unidades. Então, quer dizer, eram muitas unidades em que o público aceitou aquilo há 5 anos, né? Há mais de 5 anos. E tem condomínios de muito menos unidades que a gente não consegue fazer isso hoje, né? É bem isso. Tem que entender como é que funciona aquele condomínio, né? Indo por esse lado e em cima do que o Rogério colocou, eu uso bastante também a parte de WhatsApp, mas aí tem aquele detalhe, né? Não dá para você entrar num grupo de WhatsApp de moradores de um prédio de 150, 200 apartamentos. Desde que, e eu falo isso porque eu hoje já pratico isso, você cria aqueles grupos para distribuição de comunicados, de mensagens, em que somente o administrador... Lista de pode... transmissão. Então, mas aí eu vou além, Carlos. A pessoa precisa querer entrar neste grupo e aceitar que os seus dados estão sendo vistos por todas as pessoas daquele grupo. Por isso que você manda o convite. Exatamente. Você não a insere no grupo, você manda o convite para que ela entre. O link de acesso. Exatamente. Não, esses cuidados a gente procura ter. O que eu falo é o seguinte, o que eu já percebi, eu creio que vocês já devem ter passado por situações similares. Por exemplo, eu tenho condomínios em que eu uso o e-mail sempre, né? Porque mesmo que a pessoa não possa olhar naquele momento, em algum outro momento, ela vai olhar. Eu uso o e-mail sempre. Tenho condomínios que têm as telas, né, de comunicação que a gente também usa, e mais o WhatsApp. Hoje em dia é muito raro eu precisar mandar algum comunicado em todos os condomínios que a gente administra no papel. Mas se for necessário, ok. Mas mesmo assim é impressionante. Tem gente que reclama, mas a comunicação está deixando a desejar. Aí dá vontade de perguntar, o que mais está faltando? Sinal de fumaça? Pombo correio? Eu falei ontem... Você recebe por e-mail, você recebe por WhatsApp, você tem a lista de transmissão. A lista de transmissão é o WhatsApp. Você tem o elevador, tá tudo lá.
a pessoa não olha, a pessoa não se dá o trabalho, e aí o problema é de quem está fazendo a comunicação. Né? Você sabe que eu tenho aplicativos de conectividade também nos condomínios. Nesses aplicativos, a gente tem a possibilidade de verificar se o morador visualizou ou não. E a gente tem colocado isso como protocolo. Sim, olha, a sua unidade entrou, inclusive, na última data, tal data, para, por exemplo, fazer inclusão de dados sensíveis, que aí o morador é que faz por conta própria. E quem viu foi fulano e tal hora. Quem viu foi tal fulano. Aí é muito legal. As pessoas ficam muito constrangidas. Mas é maravilhoso, porque a vida é como ela é. Gente, nós lidamos com pessoas levianas também, que agem de má fé e chegam no grupo dos guerreiros do WhatsApp, né, no grupo dos condemônios, e eles fazem o quê? Querem nos desprestigiar. Falando que o síndico não faz, que o síndico não fez, que ele não recebeu. E aí, quando a gente mostra, sim, foi recebido, e ainda tenta aos outros. Olha, tem um mecanismo nesse aplicativo que aparece quando o senhor enxerga a mensagem. E é uma maluquice, né? Porque, assim, isso pra mim não faz o menor sentido, né? Nós somos os representantes dos condôminos eleitos. Então, assim, as pessoas deveriam confiar na gente. E a palavra de um condômino, que as pessoas, em geral, nem conhecem, vale mais que a nossa. Então, assim, se a gente contestar sem uma prova, não vale nada. Não vale. Se o cara falar, eu não recebi, eu não fui informado, fez isso, fez aquilo. Se você entrar e falar, não, você recebeu, não vale nada. Aí você tem que chegar com uma prova mostrando tal dia, tal hora, tal e-mail ou tal telefone, leu a mensagem, tá aqui. É um aí você total acaba desrespeito. Com a história. É um desrespeito tamanho. Eu tenho um exemplo que eu tive recentemente, coisa de 2 semanas, assim, num condomínio pequeno, tá? Um condomínio de casas, pequeno. Mas a situação foi tão sui generis que teve uma hora que eu parei e me perguntei, falei assim... O que eu tô fazendo aqui, não, né? Não, porque é um condomínio assim, as pessoas, na grande maioria, tranquilas e tal. Mas tem uma específica moradora, tá? Uma inquilina, que eu me surpreendi, porque até então, ela já mora lá há 1 ano, mas até então sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito normal. Um dia ela me liga, a gente começou a fazer algumas reformas, algumas obras que a gente aprovou em assembleia e mandamos um comunicado, olha, a partir de tal data vamos iniciar os serviços que foram aprovados, blá, 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 iniciando pela grelha da rua central, que vai ser interditada, vamos fazer a parte de concreto, blá, 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 blá. Explicando. Então, 3 dias esse trecho da rua vai ficar interditado, depois vamos fazer o outro lado para não obstruir. Ok. Nossa. A mulher me liga, acho que eram às 7 horas da manhã, mas assim, soltando os cachorros. Uma falta de educação, uma grosseria, porque é um absurdo, onde já se viu... Detalhe, o primeiro lado, ela viu a obra, não falou nada. Quando interditou o outro lado, que afetava um pouco a entrada do carro dela na garagem, foi aí que ela... Mas caramba, a grelha não saiu do lugar. Aí dá vontade de você perguntar, qual é a mágica que você queria que eu fizesse, minha senhora? Então, ela revoltada, não, porque ela não foi comunicada. Eu falei assim, pera só um pouquinho, nós soltamos um comunicado. Não, mas eu não olho o e-mail, eu sou assim mesmo, eu sou cientista, eu não tenho tempo de ficar olhando o WhatsApp, esse bando de desocupados ainda desancou todos os demais vizinhos. Uma pessoa normal, né? Não, eu fiquei assim, horrorizado. Eu falei assim, olha, me desculpa, mas o que você esperava que eu fizesse? Batesse na porta da sua casa, Eu né? mandei comunicado por e-mail, mandei comunicado pelo grupo de WhatsApp, né? Você viu a obra iniciando, porque ela iniciou do outro lado, do seu lado só começou agora. O que faltou? Faltou a senhora, como cientista, criar uma fórmula mágica para fazer com que as pessoas recebam mensagens por telepatia, minha senhora. Não, acho que ela queria que ele batesse na porta da casa dela. Toque. Imagina se eu não tivesse mandado nada, né? Nossa. Eu falei assim, gente, é um absurdo. E assim, uma arrogância, uma prepotência. Eu sou cientista... E eu ainda fez questão de dizer que publicava artigos científicos internacionais. E ela não manda por e-mail nada. Você não falou pra ela, parabéns! Por que você não perguntou? Como a senhora divulga os seus artigos? Né? Você acredita nisso? Não, é inacreditável. Só algum exemplo que você vê. A gente faz a comunicação, tá? Todo mundo tá ok, menos aquela pessoa que se sentiu que ela tinha que ter ela falou, você da próxima vez, você me liga e me avisa. Eu falei assim, desculpe, eu não tenho como
tomar esse tipo de ação individualmente? Teve uma assembleia que eu participei e a gente também se comunica nas assembleias. A gente se comunica nas assembleias, a gente se comunica nas reuniões abertas com moradores. E a forma verbal é o meio de comunicação também. Aí teve uma assembleia, né, convocada por um quarto de condôminos, de um condomínio que eu sou síndica. E aí no meio, e assim, ela não sabe, ela fez um edital totalmente errado, uma coisa totalmente, uma aberração completa de alguém que queria mostrar trabalho, dizendo, inclusive, dando carteirada de que ela trabalhava com promotor de justiça, de que era assessora, falando coisas que não tinham nada a ver com a questão ali do condomínio. Aí eu falei, olha, a senhora pode sim, ou a senhora impugne na assembleia, ou a senhora, porque já era uma assembleia que já tinha aprovado um determinado item da pauta, assim, aprovado com um quórum gigante, e aí ela conseguiu um abaixo-assinado, trazendo informações completamente erradas, levianas, inclusive, para os condôminos, trazendo até prejuízo numa mudança que a gente trouxe na Assembleia Pretérita. E aí ela, então, chegou numa assembleia que ela convocou nesse um quarto, e eu lá presente, ela chegou para mim e falou assim, porque a senhora não se comunica bem. Eu falei, sim, e por que a senhora acha que eu não me comunico bem? Porque a senhora fala muito difícil. A senhora usa palavras muito difíceis. Eu falei, olha, eu normalmente trago o meu linguajar para cada público que eu atendo. Agora, eu não tenho condições também de trazer linguagens muito baixo nível e chulas. Aqui eu falo com muita propriedade, usando termos aqui do nossa gramática, do nosso dia a dia, mas que é aceitável na língua portuguesa. Aí ela falou, não, você não poderia nunca falar como a senhora está falando agora. Eu disse, o que eu falei de errado? A senhora, inclusive, parece que é professora. Como é que a senhora... E falei, ela me expôs numa assembleia. Como é que a senhora, então, trata com seus alunos? E aí, mano, bom dia, falou? E aí, morador, como é que é? Eu falei, eu não consigo fazer isso, senhora, me desculpe, mas eu estudei. Eu não tenho culpa, que eu estudei. E eu uso todo o meu conhecimento, o melhor do meu conhecimento, respeitando o público que eu estou aqui. Mas ela foi muito grosseira. Mas falou, aí ela queria te atacar, ela não queria... Eu queria perguntar, assim, a senhora tem pelo menos um exemplo ou dois de palavras difíceis que eu usei recentemente em alguma comunicação? Eu posso traduzir para a senhora. Sabe? E olha, porque, de novo, as pessoas... Isso também é uma coisa que às vezes eu paro... dependendo das situações, eu fico avaliando. Tem morador que ele acha que o síndico tem uma bola de cristal para saber se determinado morador entendeu ou não a comunicação. Gente, eu parto do seguinte princípio. Quem entender vai perguntar. Vamos lá. Já que 99% dos condôminos não questionaram, não fizeram absolutamente nada... Eu parto do princípio que foi É um caso pontual. Mas hoje em dia, mas cara... a pessoa acha que você tem o dever de saber identificar qual é a necessidade individual dela. É adivinhar mesmo. Hoje em dia o ser humano, ele não quer mais resolver o problema. Ele quer reclamar. Assim, ele não quer... Cara, isso é uma situação muito simples de se resolver. Chega, todo mundo tem os nossos contatos, todo mundo tem uma forma de chegar até nós... Mesmo que não tenha uma ligação direta, porque muitas vezes a gente não consegue atender, mas por e-mail, ou pelo portal, ou pelo grupo de WhatsApp, pela portaria, seja lá por onde for, a pessoa consegue chegar na gente. Sim. Né? E falar, olha, desculpa, mas eu não entendi o que isso quer dizer, você consegue me ajudar e tal. Mas não, é mais fácil criar uma baita de uma confusão, reclamar, chorar, se fazer de vítima, gritar, do que resolver o problema. Então, mas as pessoas... E você sabe que também isso é culpa da vitimização. Você vai lembrar de um comunicado que a gente recebeu do prédio em que a gente mora, que você perguntou, desculpa, eu não entendi. Sim. Mas porque não tava dando para entender mesmo, não tava claro. Porque no nosso prédio quem faz o comunicado é o porteiro, não é o síndico. Então, assim, ele não é obrigação dele e ele não sabe se explicar da maneira, se expressar da maneira correta. Tem dificuldades até de escrita, gramática, ele ficou muito na defensiva. A gente notou que ele ficou muito, tipo, é porque reativo. Não sei o quê, é reativo. Em vez de ele achou que eu tava, porque
foi um caso específico que a água ia ter que ser interrompida, o fornecimento de água durante 6 horas para troca de um registro. Só que eu não consegui entender qual era exatamente o que ia ser feito para me programar, quanto tempo ia demorar, seja lá o que for. Eu perguntei, desculpa, não entendi. Escrevi, juro, nessas palavras. Não dá para fazer de outra forma, tem que ser assim. Eu falei, ok, eu só quero entender. Eu não estou discutindo se é para fazer assim ou assado, eu só quero entender. Mas esse é o procedimento normal de quem pega um comunicado e por um acaso não entende. Agora, se eu começar a receber 3, 4, 5, 10 ligações ou questionamentos sobre o comunicado, aí eu vou partir do princípio seguinte, a minha comunicação não foi a melhor. Vou ter que, né? Agora, é aquele negócio. Uma pessoa... É uma métrica. E olha, não dá pra você querer adivinhar o que cada um precisa individualmente. Você tá certo, você tá certíssimo. E veja, como a gente até tava conversando ontem, né? Tudo em condomínio pode ser medido. Se eu tenho um condomínio de 300 unidades privativas, eu tenho 2 reclamações, de verdade, a gente tem que checar. Outra, os moradores não sabem, mas nós sabemos quem são os reclamões. E tem uma doença, inclusive, quem reclama demais, que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda porque reclama demais. Qual o nome da doença? Porque aí eu já vou saber. Procura no Google e depois aqui eu te passo. Inclusive, eu fiz um artigo falando sobre a questão da reclamação. Eu tenho aqui, vou te passar. É uma doença mesmo, de quem reclama demais. E eu fui pesquisar isso. Eu fui pesquisar porque eu falei, gente, não é possível. E a gente sabe quem são os reclamões de plantão. De verdade, sempre são as mesmas pessoas. E aí você percebe que não é uma questão, às vezes, de comunicação. É uma questão de perseguição. Tem gente que só sabe reclamar. E não é o síndico que tem esse problema. É o morador. Eu tive um condomínio, 400 unidades privativas, condomínio clube. Quando eu soltei esse comunicado, na verdade foi um artigo que eu escrevi, inclusive, para uma revista, falando sobre essa questão da reclamação, e foi bem na época da pandemia. Eu fiz até um quadrinho. Era 1 metro por causa de Covid? Como é que era a Covid antes? Mantenha... distância, eram 2 metros. Mantenha 1,5 metro, 2 metros de pessoas com Covid. Aí eu coloquei assim, mantenha 100 metros de uma pessoa que reclama demais. E postei isso, vou mostrar pra vocês. Eu fiz um artigo, saiu na revista de condomínios. E aí o pessoal falou assim, meu Deus, será que eu faço parte desse grupo? Vocês não sabem. 1 mês depois, caiu assim, tipo 80%, despencou o número de reclamações. Por quê? Porque o morador, ele falou assim, será que sou eu essa pessoa? Eu não vou passar por isso, eu não vou passar por doente. Melhorou. Por isso que até nós, síndicos, temos que começar a escrever artigos dentro do condomínio para trazer moralização. Sim. E eu não perco a oportunidade. Não perco a oportunidade de falar isso. Não, tá certo. Gente, tá acabando o nosso tempo. Um assunto interessante, né? Bacana. Eu queria só colocar um ponto aqui só para deixar fechado. O que eu entendo que é fundamental, um mínimo para o síndico se comunicar. O portal com um app, com push no celular, a tela no elevador, quando possível, e o grupo de WhatsApp com lista de transmissão. Eu acho que isso é o mínimo, né? Você tem que atacar essas 3 frentes, que são 3 frentes tecnológicas, que as pessoas estão o dia inteiro com o celular na mão. Então, se você vai receber um negócio lá, vai pular um negócio, tem um aviso do seu condomínio, é impossível a pessoa não ver, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso vale de dica para os síndicos que nos assistem e para melhorar a comunicação, que eu acho que é fundamental para a gestão. A gente vai ficando por aqui. Procura a gente nas plataformas digitais aí, como Condomínio Informal. Você cai direto na nossa lista, no Spotify, no YouTube, nos tocadores de áudio. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.